De volta com o regimento interno do TJ e para falarmos agora do inciso 5º do artigo 9º, os grupos de câmaras criminais. Aqui nós não tivemos uma modificação com relação ao regimento interno antigo. Porém, sempre foi um assunto que chamou a atenção também, que chama a atenção das bancas examinadoras e do próprio examinador em si, tá? Então vejam só, artigo 9º são órgãos do regimento interno. Inciso 5º, tá? Grupos de câmaras criminais, integrados pelos membros das câmaras criminais e sob a presidência do desembargador mais antigo entre seus componentes, a saber, a linha A, o primeiro grupo de câmaras criminais, composto pela segunda, terceira e sexta câmaras criminais. Então, 3, ó, segunda, terceira e sexta câmaras criminais. O segundo grupo de câmaras criminais, composto pela quarta e quinta câmaras criminais. E C, o terceiro grupo de câmaras criminais, composto pela primeira e sétima câmaras criminais. Então, falei de grupos de câmaras criminais, o próprio nome já diz. Eu estou falando de uma reunião, de uma fusão de câmaras criminais. Mais à frente, a gente vai perceber que existem determinadas competências para as câmaras criminais em si e para os grupos de câmaras criminais. Exemplo, quem julga o prefeito municipal, o prefeito de um determinado município, no crime doloso contra a vida, há um dos grupos de câmaras criminais, tá? Ao passo que, se não é crime doloso, se não é um crime doloso contra a vida cometido pelo prefeito, tá? Aí vai ser competência de uma câmara criminal em si, com a totalidade, inclusive, de seus desembargadores. Então existem diferenças na competência, né? Dos grupos de câmaras criminais com relação à competência das câmaras criminais em si. Só que o importante, o que chama a atenção, é a composição dos grupos. Então, ó, agora eu estou falando dos grupos de câmaras criminais. Não tem jeito melhor de estudar o regimento interno nessa parte do que esquematizando. Vocês somente irão guardar, fixar o conteúdo se vocês esquematizarem o conteúdo, tá? Porque senão fica muito difícil você guardar a totalidade dos órgãos do TJMG e a composição de cada um dos órgãos. Então atenção, ó, grupos de câmaras criminais. Falei do primeiro grupo. Quais são as câmaras criminais que integram o primeiro grupo, tá? Aí eu tenho que lembrar o seguinte, né? Vai ser a segunda, a terceira e a sexta, tá? Então eu tenho a segunda câmara criminal mais a terceira câmara criminal mais a sexta câmara criminal, tá? Lembrando que, mais uma vez, isso aqui não é a sigla oficial, é apenas para vocês lembrarem, esquematizarem aí no caderno de vocês. Primeiro grupo, então, segunda, mais terceira, mais sexta. Eu tenho que lembrar um detalhe, tá? Cada câmara tem 5 desembargadores, seja Câmara Civil ou Câmara Criminal. Então, se cada câmara tem 5 desembargadores, naturalmente, o primeiro grupo será composto por quantos desembargadores? Eu tenho 15 desembargadores no primeiro grupo de câmaras criminais, tá? Ah, e o segundo grupo? Agora nós temos o segundo grupo de câmaras criminais. Aí eu tenho que lembrar o seguinte, ó, o segundo grupo é a quarta câmara criminal mais a quinta câmara criminal. É o mais fácil de lembrar. Sempre comento isso, tá? Que é o mais fácil de lembrar porque a quarta e a quinta, 2 câmaras criminais, 10 desembargadores ao todo, porque cada câmara, seja civil ou criminal, é composta por 5 desembargadores, tá? Então não se esqueçam desse detalhe aí, ó. Vejam só, a linha B, o segundo grupo de câmaras criminais, composto pela quarta e quinta câmaras criminais. E agora, por fim, a terceira, né, o terceiro grupo de câmaras criminais, que também vai ser composto por 10 desembargadores. Quais são as câmaras que fazem parte? A primeira câmara criminal, tá? Mais a sétima câmara
criminal. É só lembrar, é a primeira com a última existente, tá? A primeira com a última, a primeira com a sétima, tá? Vai dar o terceiro grupo composto por 10 desembargadores, porque cada Câmara tem 5 desembargadores, tá? Então nós temos aí, ó, essa situação prevista no regimento interno. Isso aqui, como nós estamos vendo, é o artigo 9º do regimento interno, inciso 5º. Marquem, tá? Outra probabilidade de uma questão de concurso, porque não existe um padrão, né? Eu tenho uma questão aleatória aqui. Isso acontece por conta, né, da diferença, da existência de prédios diferentes do Tribunal de Justiça, e aí eu tenho esse tipo de composição para adequar em tese, né, em regra, os desembargadores que estão presentes, as câmaras que estão presentes nos mesmos prédios, tá? Mas enfim, isso é um detalhe aí do TJMG. O importante é lembrar quais são os grupos de câmaras criminais. Nós temos 3 grupos de câmaras criminais. O primeiro composto por 15 desembargadores, porque é a soma da 2ª, da 3ª e da 6ª Câmara Criminal. O segundo grupo, 10 desembargadores, 4ª e 5ª câmaras criminais, tá? E o terceiro grupo, 10 desembargadores também, a 1ª e a 7ª câmaras criminais, tá? Não se esqueçam desse detalhe aí, o importante é perceber o inciso 5º, tá? E aí vejam só, inciso 6º e inciso 7º, para a gente finalizar a nossa atual aula, tá? Inciso 6º, ó, câmaras cíveis com 5 membros cada uma delas, cuja presidência será exercida pelo sistema de rodízio por 2 anos, observado o critério de antiguidade na Câmara, vedada a recondução até que todos os seus membros a tenham exercido e assegurado pedido de dispensa, tá? Então o que eu tenho que lembrar? Cada Câmara Cível é composta por 5 desembargadores. Qualquer Câmara do TJ, né, é composta por 5 desembargadores. Se eu falo das Câmaras Cíveis, tá, existe um rodízio na presidência. Em tese, quem que foi o primeiro presidente, o mais antigo dos 5, fica por 2 anos. Depois vai para o segundo mais antigo, depois vai para o terceiro mais antigo, depois vai para o 4º mais antigo e por fim vai para o mais novo, tá? Existe um rodízio da presidência da respectiva Câmara, coisa que não acontecia antigamente, tá? E lembrando que é possível a recusa. Se eu não quero assumir, se está na minha vez, tá, de assumir a presidência da Câmara Cível e eu não quiser, eu posso recusar? Sim, posso recusar. É claro que eu tenho que ter, né, esse consenso, um acordo aí entre os desembargadores presentes, tá? Mas enfim, ó, inciso 6º, ó, câmaras cíveis com 5 membros cada uma delas, cuja presidência será exercida pelo sistema de rodízio por 2 anos, observado o critério de antiguidade na Câmara, vedada a recondução até que todos os seus membros a tenham exercido e assegurado pedido de dispensa, tá? O importante é perceber a quantidade de desembargadores, 5, e que hoje a presidência é exercida em sistema de rodízio. O presidente vai ficar por 2 anos, um rodízio de acordo com a ordem de antiguidade dos desembargadores que compõem a respectiva Câmara. Ah, e as câmaras criminais, vejam só, câmaras criminais com 5 membros cada uma delas, cuja presidência será exercida na forma prevista no inciso anterior. Então a mesma coisa, eu também vou ter um rodízio no exercício da presidência, mandato de 2 anos, de acordo com a ordem de antiguidade dos desembargadores da Câmara, tá? Então não se esqueçam, falei de uma Câmara Cível ou de uma Câmara Criminal, 5 desembargadores cada um, tá? Então cada uma delas, né? Cada Câmara Cível, cada Câmara Criminal possui 5 desembargadores e a presidência vai ser exercida no sistema de rodízio, tá? Lembrando que eu tenho que, em tese, percorrer todos os integrantes da Câmara, mas que um deles pode recusar. É admitida a recusa. Percebam o finalzinho aí, ó, do inciso 6º, assegurado o pedido de dispensa. Se eu quiser, eu posso, né, pedir recusa, eu posso pedir dispensa dessa função de presidente da respectiva Câmara, tá? Bem, no nosso próximo vídeo, daremos continuidade aos órgãos do Tribunal de Justiça, falando especificamente, né, do inciso 8º, o Conselho da Magistratura. Adivinha o que vocês vão fazer com o inciso do artigo 9º, tá? Falando, né, do inciso 8º aí, ó. Marcar. É uma questão comum, uma questão presente em diversos concursos do Tribunal de Justiça também, ok? Então até o nosso próximo encontro, falando do Conselho da Magistratura, que vai ser composto por 10 integrantes, tá? Até o nosso próximo encontro, então, com o Conselho da Magistratura. Obrigado e até lá.